casa nesse momento que você está assistindo esse vídeo. Amém? Irmãos, eu queria começar essa palavra com uma reflexão que eu tive no domingo passado. Que eu estava conversando com a Carol, a gente estava indo pegar a avó Tereza e a tia Olga, e aí do nada, e completamente do nada, eu olhei para elas e falei assim, ó, vocês imaginam como seria a nossa vida se a gente não tivesse aqui na igreja hoje? Se a gente não tivesse contato com o Senhor, se a gente não tivesse uma vida com Deus, se a gente não tivesse entregado as nossas vidas ao Senhor? Aí parece uma pergunta boba, todo mundo desconversou no carro, eu falei, não, volta, eu quero que você realmente pense nisso. Falei para ele e para a Manu, eu falei, vocês imaginam o que a gente estaria fazendo? Eu ia estar jogado no sofá, de bermuda, um camisão velho, aquele camisão que é, Deus abençoe, quase. Aquela camisa que está toda furada, que é sua companheira por anos e anos. Você gosta dela, ela é horrível, ela já está até desgarçada, a gola dela pega aqui, quase aqui embaixo. Nem ombro tem mais a camisa, mas você gosta dela. Ia estar lá assistindo, sei lá, o Fantástico ou qualquer outra coisa parecida, ia estar assistindo uma Netflix, ia estar com uma vida completamente sem graça. Aí a Carol falou, eu ia estar fazendo comida para a gente jantar umas 8h30, 9 horas, 9h30, a gente já está na cama para dormir. E desde esse minuto, eu não consegui parar de pensar nisso. Eu não consegui parar de pensar e analisar a minha vida. E todo mundo aqui sabe, eu desço para Amparo todo dia e volto de Amparo todo dia. E nessas indas e vindas eu fui falando para o Senhor, eu falei, Senhor, eu acho que eu não imagino, eu não consigo mais conceber a minha vida sem eu estar na sua presença. E é com esse início que eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 16. Porque eu quero te levar a pensar hoje. Eu quero te levar a uma reflexão, eu quero te levar a você olhar para dentro de si, como muito bem disse o pastor, a gente aprender a se julgar, a gente aprender a olhar para nós, a gente aprender a olhar para o nosso caminhar, para a nossa vida. Mateus capítulo 16, você que precisa de ajuda, levante sua mão. E você imagina que eu sou uma pessoa meio eu me prendo a coisas que eu acho extremamente importante, em coisas que eu acho que a gente deixa muito o cotidiano da gente apagar da nossa cabeça. Eu trabalho numa loja que você faz no mínimo uns 80, 100 atendimentos por dia. Você olha para 100 rostos diferentes, você vê 100 pessoas diferentes, você vê 100 cabeças diferentes, você conversa com 100 pessoas diferentes e você imagina um dia de 8 horas trabalhadas que você mata todas essas 8 horas conversando com as pessoas e falando com as pessoas. Eu imagino o dia de cada um, que deve ser um dia corrido, mas essas coisas que parecem pequenas, essas coisas que parecem mínimas, essas coisas que parecem óbvias, são as primeiras que a gente deixa passar. São as primeiras que a gente para de pensar e olha e fala assim, isso não tem tanta importância para mim. Isso não tem tanta importância para o meu caminhar com o Senhor. Afinal de contas, Ele sabe como eu sou. Afinal de contas, Ele sabe quem eu sou, Ele sabe a minha intenção, Ele sabe que eu estou aqui na igreja porque eu gosto, porque é legal, e muitas vezes o coração não é de estar aqui. Muitas vezes o coração, vou me enquadrar, muitas vezes o coração não é de ficar, o coração não é entregue. As coisas começam a ser mais difíceis, então, por exemplo, eu tenho alguma coisa que me impede de adorar o Senhor, eu tenho um pecado que me tira da presença de Deus e eu acho tão difícil, e eu vou usar um pecado bem bobo, eu minto e eu acho tão difícil parar de mentir, eu acho tão difícil parar de falar besteira, falar palavrão, eu acho tão difícil. E o meu dia a dia continua, e a minha boca continua suja, e os meus pensamentos continuam imundos, e eu continuo nessa vida e achando tão difícil. Foi aí que eu me deparei com essa palavra em Mateus 16, versículo 24, que diz assim: Então disse Jesus
aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. E eu leio isso e às vezes eu vou aos pés de Jesus e falo assim: mas para mim é complicado, Senhor. Como é que eu vou me negar? Como é que eu vou deixar de fazer o que eu tenho que fazer? Como é que eu vou abandonar essas coisas que eu acho tão difícil? Como é que eu vou poder prosseguir na minha vida, sendo que eu acho tão difícil eu abandonar aquilo que me separa do Senhor? Sendo que às vezes eu não tenho força para isso. Sendo que às vezes eu não consigo. Se você for, já que a gente volta aí, marca com o seu dedão. Se você for para Mateus 11, ideia, põe aqui para ninguém sair da onde está, do Mateus 16. Põe Mateus 11 para mim. O capítulo, o 11, né, lógico, e o versículo 28. E numa dessas orações, e pensando e meditando na palavra do Senhor, me veio essa palavra na cabeça. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. 29. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Versículo 30, Deia. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. E eu acho tão difícil abandonar o que eu tenho de carga nas minhas costas. Eu acho tão difícil tudo que eu adquiri desse mundo eu abandonar. Porque a palavra do Senhor ela é completa. Você pode ver que Jesus dá esse ensinamento primeiro. Troca comigo. Abandona o que você tem. Deixa de lado o que o mundo te ensinou. Deixa de lado o que o mundo te apresentou. Deixa de lado aquilo que você tomou como bagagem, como seu. E eu vou parar de usar o sentido figurado. Deixa para trás a mentira, deixa para trás a boca enganosa, deixa para trás a perseguição do seu irmão, deixa para trás os vícios, os problemas, deixa para trás tudo aquilo que te envergonha, deixa para trás tudo aquilo que a Bíblia condena. Troca, olha para... E aonde eu troco? A gente cantou vários louvores que falam. Naquela cruz ele trocou tudo. Naquela cruz ele orou e falou assim: o pecado que era seu. O pecado que era seu, que ia te levar à morte. O pecado que era seu, que ia te levar à doença. O pecado que era seu, que ia te levar à miséria. Esse eu tomo sobre mim. E por esse sacrifício, e por essa entrega na cruz, e por esse momento, eu tiro aquele fardo que era meu. Que era meu por direito, porque eu nasci pecador, eu nasci apartado do Senhor Jesus. Eu tiro esse pecado das minhas costas e falo: Senhor, eu não tenho condição. Eu não tenho condição, eu nasci separado do Senhor, mas eu necessito que o Senhor salve a minha vida. Eu preciso que esse fardo, que essa dor, que esse problema, que isso que me deixa tão cansado, me deixa tão oprimido, me deixa tão para baixo, eu preciso que isso me deixe. Quantas vezes na sua vida, eu quero te levar a essa reflexão, você orou pedindo a Deus que Ele tirasse isso de dentro do seu coração, que Ele tirasse a tristeza de dentro do seu coração, que Ele tirasse esse fardo do mundo, essas coisas, essa sujeira do mundo de você? Porque parece ser bobo, parece ser uma coisa assim, isso é tão comum, isso é tão pequeno, isso não vai fazer diferença. E a Bíblia diz que as raposinhas são as primeiras que entram. E elas comem a flor da vinha. Elas comem o que vai dar o fruto. Uma vinha sem fruto, ela não produz. O pastor pregou domingo. Me dá mais um ano. Eu vou cavar em volta dela. Aquela figueira não dava fruto. Aquela figueira não tinha nada. Ela era bonita, folhuda, verdinha, mas não dava fruto. Porque as pequenas coisas foram passando. Porque as coisas que pareciam ser bobas começaram a se tornar coisas grandes.
A coisa que parecia ser pequena começou a tomar uma proporção muito grande. E é uma palavra que é para todos nós. É uma palavra que é para mim, que tenho mais de 20 anos de igreja. É uma palavra para uma pessoa que está começando agora. É um cuidado que eu tenho que ter comigo. É um cuidado que eu tenho que ter com a minha vida. Afinal de contas, quem carrega a cruz sou eu. A da minha vida sou eu. Eu não consigo ajudar você. Eu não consigo pegar a sua e falar, deixa eu levar a minha sua um pouco, depois a gente troca. O único que troca, que fala para a gente, pega o meu fardo que é leve, esse é Jesus. Ele é o único que pode transformar a nossa vida. Ele é o único que pode pegar a gente numa situação que muitas vezes parece ser impossível e pode transformar, pode modificar. Pode botar você num alto lugar. Pode te tirar de um lugar de miséria, um lugar onde não era para você estar. Aquele reino escuro, aquele reino tenebroso, aquele reino onde não tem amor, para te transportar para um lugar onde tem luz, onde tem salvação, onde tem bênção, onde você vive as delícias do Senhor. Mas você percebe que é uma questão de escolha. Você percebe que é uma questão de querer. 29 do Mateus 11, ideia, põe para mim aqui para a gente acompanhar. Eu vou ler na Thompson, que a Thompson tem uma tradução um pouco mais, que eu prefiro. Ó. Versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. A gente não precisa carregar tanto peso. A gente não precisa carregar tanta coisa desse mundo. E aí eu quero te fazer uma pergunta. O quanto de você pessoa, já saiu para aquilo que o Senhor Jesus queria colocar dentro do seu coração entrasse? Porque se eu pedir mais um copo de água e eu encher isso aqui, esse copo, até a boca, eu não consigo colocar mais nada, consigo? Eu tenho que tirar para me impor. Então se eu encher esse copo de água e depois falar para você que tem que encher de Coca-Cola, tem como? Não tem. Eu preciso substituir aquilo que não me faz bem. Eu preciso substituir aquilo que me atrasa. Eu preciso substituir esse peso, você lembra nos desenhos antigos? Quem gosta de pica-pau, esses desenhos mais antigão? O Ricardo gosta, você vai entender claramente o que eu estou falando. Eles não ficavam com a bola de ferro no pé? Você imagina você caminhar com aquilo no pé? Se eu colocasse alguém aqui, e eu e o Mateus, que nós é meio parrudinho, nós agarrasse no pé de alguém e falava assim, ó, anda. A pessoa ia conseguir andar muito? Não ia, né? O primeiro passo pranchava de cara no chão. Porque é um peso desnecessário. Eu não fui feito para andar com 200 quilos nas minhas costas. Eu fui feito para andar com, sei lá, 70, 80, não sei. Mas eu fui feito para andar com aquilo que é para mim. E o que é meu? O que é para mim? Tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é agradável, tudo aquilo que é de boa fama. Nisso pensai. Olha só. Romanos fala assim, ó, renovai a vossa mente todo dia com a palavra do Senhor. Eu tiro um pouco de mim para colocar um pouco mais do Senhor. Eu tiro o fardo de pensar nas minhas preocupações e coloco a palavra de Deus que diz que Ele vai cuidar de mim todos os dias. Eu tiro aquele sentimento duro do meu coração, como o pessoal gosta de falar, o coração peludo, e coloco um coração mole, um coração de carne, um coração que ama. Eu tiro de dentro da minha vida aquele descontrole emocional, aquele descontrole de ações para colocar um fruto do Espírito que é a temperança, é o autocontrole.
Você percebe que tudo na palavra de Deus, ela gira em torno de você substituir algo que o mundo te ensinou, algo que você aprendeu desde pequeno, algo que está dentro, enraizado dentro do seu coração, para substituir por alguma coisa que Deus tem que pôr ali dentro. Quando a gente fala que a palavra de Deus é descomplicada, é por isso. Ah, Moisés, mas é tão fácil assim? É fácil. Mas você não me conhece, e você também não me conhece. Você não conhece o meu coração, mas você também não conhece o meu. Todos nós temos nossas lutas. Eu ouvi um sábio falar assim, ó, se todas as pessoas do mundo escrevessem numa folha todos os problemas que elas têm, e a gente jogasse tudo dentro de um sacão assim e mexesse, e você puxasse eu garanto que ia ter pelo menos 2, 3 problemas lá iguais ao que você passa. Porque, infelizmente, problema todo mundo passa. Infelizmente, dia mal aparece para todo mundo. Tem o dia que você acorda, já dá com o dedinho no canto da cama, já começa bem. Tem o dia que você acorda, tudo bem. Parece que o dia está olhando para você e falando assim, ó, tudo vai ficar legal. Você sabe qual é a nossa diferença? É que nesse dia, eu olho para o Senhor Jesus e falo, Senhor, eu bati o dedinho no canto da cama. Meu dedinho está até envergado para o lado, assim, ó. Mas o Senhor pediu para mim aprender com você que é manso e humilde. O Senhor pediu para mim trocar o meu fardo pesado pelo seu que é leve. Porque afinal de contas eu tenho um dia pela frente. O Senhor me ajuda? Eu não quero que esse sentimento domine meu coração, o Senhor me ajuda? Eu não quero que essa falta de perdão domine o meu coração, o Senhor me ajuda? Troca, Pai, de dentro de mim esse fardo que pesa tanto. Você já experimentou ficar chateado com alguém? Aquilo não esmaga o seu coração todo santo dia. É um sentimento tão ruim, não é? Aí você olha para a pessoa e fica chateado. Poxa. De novo. E aquele esmaga o seu coração assim, ó. Te estraçalha por dentro. Não é pesado. Por que a gente insiste em carregar? Quando você fica muito tempo sem ler a palavra do Senhor, quando você fica muito tempo longe de Deus, sem orar, sem ler a palavra do Senhor, sem fazer um jejum, sem edificar aqueles pilares da nossa vida espiritual, aquilo não começa a te doer, o seu coração não começa a ficar pesado, e aquilo te machuca, aquilo te deixa chateado, ou pelo menos era para deixar. Quando você comete um erro, quando você comete uma falha, quando você não controla a sua boca, a sua língua, e você profere uma palavra ruim, uma palavra mal proferida, aquilo pesa, aquilo dói. O Espírito Santo avisa a gente, esse peso você não precisa carregar. Solta isso. Solta isso. Esse peso não é seu. Você já trocou com o Senhor Jesus. Ele já levou na cruz tudo. Ele já levou todo esse peso na cruz por você. Por que você insiste em carregar? Por que você insiste em carregar essa bola de 300 quilos de ferro no seu pé? Para que você insiste em carregar? Moisés, e a cruz? E aonde entra a parte de você se negar? Aonde entra a parte de você abrir mão da sua vida? Aonde entra essa parte? Volta lá para Mateus 16, vamos ler de novo. Mateus 16, versículo 24. Ouço folhas voando. Então, eu tenho paciência, gente. Graças a Deus eu sou uma pessoa muito paciente. Amém? Vamos lá, versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, por amor de quem? Vocês estão lendo comigo?
Amém? Eu nem ouvi o de mim, eu estou ficando surdo. Não, vamos de novo. Você está na casa do Senhor, você não precisa ter vergonha, pode soltar a sua voz. Vamos lá, versículo 25. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por amor de... Aí, gente, muito bom. A achará. Porque a hora que eu olho para mim mesmo e falo assim, ó, é pela minha força eu vou conseguir. Não dá. Estava contando para o meu pai esses dias atrás, falei, pai, surgiu uma empreiteira de lá de São Paulo. Não me pergunte de onde veio, não me pergunte de onde eles surgiram. Eles acharam o meu número do além. Não sei com quem pegaram. Acho que Deus falou assim, ó, marca esse número aí e fala com esse menino. Eu falei, eu não sei de onde apareceu. Aí contei mais umas coisas para ele, ele olhou para mim e falou assim, é Deus. Eu falei, caramba, é mesmo. Porque não é pela minha força. Não é porque o Moisés é especial. Não é porque o Mateus é especial. Ou não é porque a gente é diferentão, super inteligente. Nada disso. A gente é temente ao Senhor. Na hora que a gente olhou para Deus e falou assim, ó, Senhor, eu vou entregar o meu dízimo e minha oferta, eu decidi na minha vida tirar o fardo do mundo que mente falando que dízimo e oferta é para alimentar a casa do pastor ou a casa de quem trabalha na igreja. Porque eu decidi olhar para mim mesmo e falar assim, Senhor, a minha obediência ao Senhor é muito mais importante do que qualquer coisa que possa acontecer ou que possa ser falado. Não é pelo dinheiro, não é pela prosperidade, é porque eu te amo. E porque eu prefiro perder a minha vida aqui. Porque eu prefiro abrir mão, eu prefiro olhar para essas coisas que me pesam, para mim olhar e falar assim, ó, isso não é para mim, eu prefiro carregar o seu fardo que é leve. Eu prefiro carregar o seu fardo que é leve, então eu vou lá e eu obedeço a palavra do Senhor, a minha vida prospera. Ah, mas não, porque ele deu sorte. Não. Percebe que é uma coisa simples? Percebe que é tudo uma questão de obediência? Mas ele vive tão feliz, é um monte de problema. E eu não vou citar que eu não como um pastel e um caldo de cana de novo. Porque isso deram muita risada da última vez que eu falei. Mas é muito problema, é muita dificuldade e ele está sempre dando risada porque aquele que fez o mundo cuida de mim. Porque mais forte é o que está dentro de mim do que o que está no mundo. Se levante o que quiser. Se levante a dificuldade que quiser, se levante o problema que quiser. A minha confiança não está nas coisas daqui. Minha confiança, esse peso não me segura mais, esse peso não me trava mais aqui. O que eu tenho para mim carregar é leve. É leve. Mas por que ninguém faz? Você se pergunta aí. E você se pergunta aqui, e eu me pergunto aqui, por que ninguém faz? Porque dá medo. Porque é seguro. Porque como é que eu vou falar? É confortável. Meu salário não dá para pagar nem as contas. Se eu tirar R$1 que for para dar na igreja, não vai dar. Eu tinha esse pensamento, irmão. Vou testemunhar de mim porque eu acho que posso. Eu tinha esse pensamento. Depois de anos dentro da igreja, eu tive esse pensamento. Falei, não dá para tirar R$1. A situação está difícil. A hora que melhorar, eu começo a dizimar. Nunca melhorou. Nunca melhorou. Parecia que cada passo que dava era pior. Cada mês era mais difícil. Está tudo bem. Vamos embora. Parecia que cada mês era mais difícil. Até um dia que brilhou uma luz, eu falei, não, está errado. Vamos se consertar. Senhor, me perdoa. A partir de agora, é certinho. A obediência com o Senhor vai ser perfeita. Desde então, eu não sei o que é passar dificuldade. Desde então, é coisa que eu não consigo explicar que acontece. Obediência. Obediência. E não é obediência a homens, não é obediência a pessoas, a seres humanos, é obediência à palavra de Deus. É obediência à ordem soberana do nosso Senhor Jesus. Porque ele fala assim, ó, trazei à casa do Senhor os dízimos e as ofertas e depois disso fazei prova de mim.
Eu vos repreenderei o devorador. E sinceramente, eu não sei nem porque eu estou falando de dízimo, porque o exemplo era outro. Mas presta atenção, se a palavra de Deus manda você perdoar, perdoa. Porque é muito mais difícil e muito mais custoso você ficar carregando isso no seu coração do que você liberar e viver uma vida livre. Irmão, se Deus está falando para você mudar os seus pensamentos, mudar a forma de você falar, mude. Porque é muito mais difícil você carregar uma boca suja e uma mente perversa do que você manter uma mente sã e uma boca limpa. Isso pesa muito menos, é muito mais fácil você viver aquilo que Jesus Cristo mandou. É só você fazer, é o primeiro passo, porque dá medo. Porque eu tenho medo do peso daquilo que eu tenho que carregar. Eu tenho medo de não conseguir, eu tenho medo de ser pesado demais, sendo que eu estou carregando um peso muito maior. Na escola, quando você levava muito material, quando você estava meio cansado, vinha um amigo e levantava sua mochila, não levantava? Já fizeram isso com você? Faziam direto comigo. O fato é que eu não levava muita coisa para a escola, que eu não era muito adepto à escola, né? Então, enquanto todo mundo levava 5, 6 cadernos, eu levava uma caneta e um lápis. Se eu precisasse apagar alguma coisa, eu tinha que pedir emprestado para alguém. Bom, enfim. Quantas vezes a gente não está caminhando com esse peso e o diabo, para enganar a gente, pega e levanta um pouquinho o peso e fala assim, mas vai. É assim mesmo. Aí quando você dá um passo, ele solta e aquilo pesa tudo de novo. E aquilo vai te cansando, aquilo vai te deixando abatido, aquilo vai te deixando murcho, aquilo vai te deixando longe de Deus. Então as forças que você tinha para orar, você não tem mais. A força e a vontade que você tinha de estar ali em contato com a palavra de Deus, você não tem mais. E aquilo vai começando a te deixar mal. E você vai tentando lutar, porque aí é nadar contra a maré. Quem já foi no mar sabe, você vai nadando a favor da onda, da maré, assim, você vai que nem uma bala. Mas quando você tem que voltar, olha, aquilo cansa. Mas cansa até nadador experiente. E vai, é uma luta, é uma briga. E quantas vezes a gente não vê pessoas que estão assim, estão nadando contra a maré. Não, porque a vida é assim mesmo. Não, porque eu tenho que lutar. Não, porque a dificuldade tem que vir. Não, porque tem que ser assim mesmo, tem que ser custoso. Porque tudo que vem fácil vai fácil. Porque eu tenho que deixar a minha vida ali, na míngua, quase naquele limiar de destruição completa. Porque é assim que tem que ser, não é. Nunca foi assim. A Bíblia diz assim, bem sei os pensamentos que tenho sobre vós. Não é o pensamento do Moisés sobre vocês. Não é o pensamento do pregador sobre vocês. Não é o pensamento de quem escreveu sobre vocês. É o pensamento de Deus sobre nós. Qual que é o pensamento de Deus sobre nós? É pensamentos de bem. É pensamentos de bem, não de mal. É pensamentos de bênção. O que você acha que é bom para você? O que você acha que é bom, que é necessário para a sua vida? Pensa aí. O que te falta? Material, espiritual, nas suas faculdades psicológicas. O que te falta? Qual que é a parte que está te faltando? É paciência. Um poder, uma bênção financeira, é o controle da minha família, é eu ser uma bênção onde eu trabalho, é eu ser a luz onde eu estou. O que te falta? Qual que é o que está faltando você largar para que você consiga avançar até lá? O que está faltando você tirar de dentro da sua mochilinha, como disse a Deia há 1000 anos atrás, que eu já nem lembro mais, mas tirar esses negocinhos que eu guardo dentro do meu coração, tirar essas coisas que eu guardo de dentro da minha cabeça, essas bobeiras, essas coisas que eu coloquei aqui, essas minhocas que eu coloquei dentro da minha cabeça, falando assim, mas eu tenho que ser assim. O meu coração tem que ser duro, porque senão as pessoas vão tirar um proveito de mim. Eu tenho que ser aquele cara turrão, que se você pisar no meu dedinho, eu não te perdoo. Eu sou fácil de perdoar. Falar a verdade, eu sou fácil de esquecer. Eu sou maravilhoso para esquecer. Se um peixe, a memória do peixe dura 3 segundos, a minha dura 2. Você me fez um mal, eu nem lembro. Mas me perdoa do que aconteceu. Cara, eu vou te perdoar pela leve e pura educação. Porque lembrar, eu não vou lembrar.
porque o meu coração é leve, a minha vida é leve, porque eu tenho que ir atrás do meu Senhor Jesus, porque eu tenho que pôr a minha cruz nas costas, e a hora que Ele me chamar, 3 horas da manhã para mim orar, eu tenho que estar disponível. A hora que Ele quiser me usar para falar com alguém, eu tenho que estar disponível. Eu não posso estar com o peso da minha cruz, mais um peso de um monte de coisa desse mundo, porque senão eu vou estar cansado demais. E às vezes a oportunidade da vida de alguém que você ama, a oportunidade da vida de alguém que está do seu lado todo dia, se perde. Porque o seu coração está cansado demais. Porque o seu coração está cansado demais, está preocupado demais, está conturbado demais, está cheio de coisa do mundo que não era para estar. Porque toda vez que eu tento olhar para a minha vida e falar assim, ó, eu preciso avançar mais na minha vida. Eu tenho que fazer por mim, eu tenho que correr atrás. Eu tenho que ir, eu tenho que ir, eu tenho que ir. Eu esqueço daquele que falou para mim assim, ó, te falta alguma coisa? Tudo que você precisar é só pedir no meu nome, crendo que você recebe. O que te falta? O que te falta? O que falta na sua vida? O que você precisa? Mas não pode ser tão fácil assim, mas é. Mas não deixe o diabo enganar você. É fácil, é só você se libertar daquilo que é do mundo e começar a olhar para as coisas de Deus com outros olhos. É só você parar de ter tanta dó de largar aquilo que o mundo te ensinou, para largar aquilo que você é acostumado a fazer, para você viver uma vida com Deus. Você pode olhar para mim e falar assim, mas eu já tentei e não consegui. Você não tentou. Eu garanto para você que você não tentou. Eu lembro do meu primeiro dia vendendo tinta. Eu não sabia nada. Sabe o que é nada? É nada. É nada. Era me colocar lá na Rússia. Eu não sei nem falar bom dia em russo. Eu ia estar perdido. Eu estava perdido. Hoje eu já não tenho dificuldade. Foi difícil o primeiro, o segundo dia. Hoje já não é mais. Como eu garanto que todos aqui já passaram por isso. Como eu garanto aqui que todos já passaram por um desafio parecido como esse. Se eu tenho tanta força de vontade para mim aprender uma coisa nova no meu serviço, uma coisa nova na minha vida, por que eu não vou ter força de vontade para mudar na presença de Deus? Que esse aí é o que pode mudar a minha vida do como Ele fez com a água para o vinho. Como Ele fez de uma coisa sem graça, que não tem sabor, para uma coisa que traz alegria. Uma coisa que tem sabor. Para uma coisa que é além. Eu não posso ter um pensamento medíocre, perdão dessa palavra, mas eu não posso ter um pensamento pequeno. Eu não posso ter um pensamento fechado a pouquíssimas coisas, a novos aprendizados da palavra do Senhor. Quando o pastor pregou aqui no domingo, sobre você se analisar, sobre você olhar para dentro de você, quarta-feira, confundi os dias, desculpa aí, quarta-feira, sobre você se analisar, eu já ouvi essa palavra, Renato, várias vezes. Eu já preguei essa palavra algumas vezes, mas para mim foi tudo novo. Aleluia. Todo dia, depois de quarta-feira, todo dia, 2 dias depois de quarta-feira, ontem e hoje, eu separei um tempo do meu dia para mim me analisar. Porque eu não quero achar a minha vida nesse mundo. Eu quero me analisar porque o meu Senhor Jesus falou comigo. E falou, você tem que se analisar. Então tá bom, Senhor, eu sou obediente. Eu pego a minha cruz, ponho nas minhas costas. E esse aprendizado eu carrego comigo. Todo dia. Porque se existe alguém que pode salvar a minha vida, esse é Jesus. Pedro olha para Jesus, depois de Jesus ter falado uma frase polêmica, quem não bebe do meu sangue e não come do meu corpo não tem parte comigo. As pessoas abandonaram ele. Ele olha para os discípulos, aí os discípulos olham para ele com aquela cara assim, né? A gente quer uma palavra que explica pelo menos, né? Para a gente entender. Ele olha e fala assim, ó, e vocês não vão embora também? Eu vou tomar um gole d'água. Pedro, né, como sempre, olha para ele e fala assim, ó, para onde a gente vai? Para que lugar a gente vai? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna.
Mas ó, é lindo você ouvir isso, não é lindo você ouvir essa frase de Pedro, é maravilhosa. Agora eu quero que você olhe e traga isso para você. Para onde você vai que te traz salvação na sua vida? Aonde você pode ancorar toda a sua vida que ela não vai desmoronar? Aonde você vai trocar tudo aquilo que te pesa? Aonde você vai se transformar? Aonde você vai mudar? No mundo tem algum lugar que possa fazer isso? Não existe. O mundo não tem amor, o mundo não tem carinho, o mundo não te dá uma palavra construtiva, o mundo não tem nada disso para te oferecer. Eu garanto para você, pode ser maquiado, bonito, maravilhoso, mas não tem. Não tem. E aí eu olho e peço para vocês analisarem as pessoas que estão em volta de vocês, que não são de Deus, que não entregaram suas vidas para Jesus. Analisa, olha só o que você escuta. Olha o que as pessoas vêm te perguntar. Seja sábio. Eu estou triste. Eu estou chateado. Aconteceu isso comigo. Aquele lá me paga. E eu estou bravo com esse. E aconteceu isso. Você percebe que não tem uma palavra de bênção. Não tem. E o que acontece de legal é apagado por tudo que acontece de ruim. Mas quando você chega no seu ambiente que você vive, e pode ser o seu trabalho, ou qualquer coisa. E dentro de você aquela alegria surge, e você olha e fala, você não sabe o que me aconteceu. Eu recebi essa bênção. As pessoas falam assim, ó. Nossa, que legal! Que legal que aconteceu! E dentro delas existe um burburilo, existe um movimento. Porque a palavra de Deus diz que todos nós fomos afastados do Senhor. E dentro de nós existe um espaço. Dentro de nós existe um... Já montou o quebra-cabeça? Quando falta a última peça, fica só aquele buraquinho assim, ó. É uma peça que ninguém acha. É a figurinha que falta para você completar o álbum. E essa você não acha no mundo. Essa você não acha em nenhum lugar. Essa você não... Você pode maquiar com bebida, você pode maquiar com drogas, você pode maquiar com qualquer outra coisa. Mas é momentâneo, é passageiro. E a vida vai se passando. E os dias vão se passando. E os anos vão se passando. E a gente percebe que cada dia que passa, a vida passa mais rápido. Cada dia que passa, você percebe que o tempo é menor. Você percebe que os minutos são mais preciosos. Você percebe que o tempo se tornou uma coisa mais valiosa do que até o próprio dinheiro. Porque hoje a gente não tem mais tempo de nada. Eu acordo 6:30 da manhã, saio da minha casa, eu volto 6 horas da tarde. Tomo um banho, venho para cá, chego em casa, exausto, como, deito e durmo. Acabou meu dia. Acabou o meu dia. É rápido. É um estralo. A gente já está na sexta-feira de novo. Estamos acabando o mês. Você fala, Moisés, aonde você quer chegar? Vamos continuar lendo. Versículo 26. O que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com as suas obras. Isso é uma coisa que eu tinha que pensar. Porque todos nós temos um caminho a trilhar. Todos nós temos uma vida a viver. Todos nós temos aquilo que a gente tem que fazer, tanto perante o mundo quanto perante Deus. E muito bem diz o Senhor Jesus, o que adianta o homem ganhar tudo? O que adianta o homem ser rico? O que adianta o homem ser extremamente inteligente? O que adianta o homem ser extremamente habilidoso? Do que adianta o homem ter tanto conhecimento e tanto poder aqui nesse mundo? Se aqui dentro, se o que Deus toma como mais importante, que é o nosso coração, que é o que Ele manda a gente guardar, está podre, está perdido. Porque eu posso olhar para você e você glorificar, você pode olhar para mim aqui em cima e falar, uau, ele está pregando a palavra de Deus, é um grande homem de Deus. Mas o meu coração, o seu coração,
a gente não consegue ver. O único que consegue é o nosso Senhor Jesus. O único que consegue olhar para todos nós e entender até o que está dentro é Ele. Todos aqueles pensamentos mais profundos, aquele momento que você está sozinho, os pensamentos que passam na sua cabeça. E aí eu preciso falar um negócio que eu fui tocado, mas não é tudo que passa na sua cabeça, mas é o que você dá valor, é o que você para. No celular, quando você vai ver TikTok, você vai passando o dedinho incansavelmente. Tem gente que está até perdendo a borda do dedo aqui, de tanto que cutuca o celular para cima. Mas o que você gosta, você para. Os pensamentos são iguais. Aquilo que te agrada, aquilo que te faz bem, que você pensa, aquilo para dentro da sua cabeça. E quando para, desce para o coração. Quando para, vem para os favoritos aqui. Vamos pôr numa linguagem atual. Vem para os favoritos aqui. Então não é tudo. Sua cabeça pensa 1 milhão de coisas. Mas aquilo que você guarda, retém para dentro de você, Ele sabe. Seja bom, seja ruim. Aquilo que você guarda de sentimento dentro do seu coração, Ele sabe. Seja bom ou seja ruim. Aquilo que você age, aquilo que você faz, quando ninguém vê, Ele sabe. Ele está lá, Ele vê. Aquilo que você macomuna no seu coração, não, aquela pessoa me passou uma perna e eu vou passar a perna nela. Essa semana eu passei por isso. Passei por um pequeno furto de vendas, fiquei louco. Eu falei, não acredito que isso aconteceu comigo e tal. Eu olhei para o meu pai e falei, pai, dá não, né? Ele falou, não, para com isso, relaxa, toca o barco. Falei para a Carol, falei, não dá, né? Ela falou, não. Mais tem Deus para te dar do que os outros para tirar, então relaxa. Eu falei, nossa, que bobo, né? Perca de tempo. Deixa quieto. Esse peso não me pertence, sabe? Esse peso não me pertence. Isso não é meu. Eu não vou deixar o diabo encher a minha mochila de pedrinha. Eu não vou deixar, irmão, o mundo me encher de peso para mim a hora que tiver que continuar o meu caminho, para a hora que eu tiver que prosseguir, para a hora que eu tiver que chegar até o meu Senhor e apresentar as minhas obras para Ele. Falar, Senhor, está aqui tudo que eu fiz, agora a minha recompensa já está na sua mão, porque o Senhor sabe como eu fui. Eu não quero que Ele olhe para mim e fale assim, mas a sua mochila está cheia de pedra. O que era para você fazer, você não fez nem 10%. Seu coração te impediu de ganhar aquela alma. A sua raiva te impediu de falar com aquela pessoa. Seu jeito de agir me barrou para mim te abençoar. O que era para você ter vivido, você não viveu. A Bíblia diz claramente no versículo 27, na parte B, irá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com as suas obras. É de acordo com aquilo que a gente faz. De acordo com as minhas ações, com os meus pensamentos. E bom, aí a gente vai voltar muito para trás, mas é de acordo com tudo isso. Então essas pedrinhas, esse peso, essa carga que eu não tenho que levar, que já foi tirada de mim, essa coisa desnecessária, não pode me atrapalhar. Ela não pode me atrapalhar de fazer aquilo que o meu Deus mandou. Afinal de contas, quando Jesus estava com aquela cruz nas costas, todas as pessoas que tiveram a oportunidade de ver, aquilo chamou a atenção. Até a hora da crucificação no madeiro, eles gritavam e isso e aquilo. Para eles não significou nada. Mas aquele gesto, aquele sacrifício lá atrás, hoje faz efeito na minha vida e na sua. Hoje transforma a minha vida e a sua. Eu não vi Jesus carregar aquela cruz. Eu não tenho nem condição, eu tenho 32 anos, isso aconteceu há muito tempo atrás. Eu não tenho condição de ver, eu não tive condição de ver. Mas aquilo marcou a minha vida. Bem-aventurado, Tomé, aqueles que nunca viram, mas crerão. Bem-aventurado, Tomé, o Moisés há 2000 e lá vai cacetada de ano para frente, que não viu eu ser crucificado, não viu eu ressurgir dos mortos, ele não viu nada disso, mas ele olha e crê, porque aquilo fez diferença na vida dele. Ele decidiu olhar e falar assim, Senhor, então todo o peso que estava dentro de mim, eu não tenho mais.
Me dá o teu fardo que é leve. Me dá, Pai, o teu fardo que é leve. Para mim poder correr, para mim poder alcançar, para mim pôr a minha cruz nas costas feliz todo dia, para mim pôr tudo aquilo que o Senhor me ensinou, Pai, na minha mochila e ir dia após dia cumprindo tudo aquilo que o Senhor me deu, cumprindo tudo aquilo que o Senhor me falou. Moisés, mas e se eu não conseguir, e se eu escorregar? Irmão, calma, relaxa, vai, entra na presença do Senhor e fala assim: Senhor, perdão, eu cometi um erro, eu cometi uma falha. Eu não quero ficar longe do Senhor. Eu não quero que meu pecado me afaste do Senhor. Eu preciso resolver. Eu preciso, Pai, que o Senhor olhe para mim. Eu preciso achar a minha vida no Senhor. Porque eu não quero ficar longe de Ti. Eu não quero ficar longe. Eu não quero ficar aqui parado com peso nas costas e olhando para todo mundo prosseguir e eu aqui quieto. Eu não quero, Pai, parar no meu caminho e falar assim: ó, nossa, que legal, todo mundo está indo. Eu não quero que chegue aquele dia em que eu tenho que apresentar as minhas obras, em que o Senhor venha achar um fruto em mim e eu não ter fruto nenhum. Eu não quero que chegue uma hora o Senhor olhe para mim e fale assim: agora eu vou cavar em volta dele. Para ver se a minha palavra reanima ele, para ver se ele volta, para ver se ele fica bem. Eu não quero esse risco. Eu quero ser uma árvore que dá fruto. Eu quero ser uma árvore que dá fruto. Eu quero ser a pessoa que caminha atrás do Senhor com uma cruz, mostrando para esse mundo que a minha vida é do Senhor. Mostrando para esse mundo que pelo mesmo caminho que o Senhor foi, pelo mesmo caminho que o Senhor trilhou, pelas suas pisaduras eu fui sarado. Que pelo seu sacrifício eu fui sarado. Que pelo aquilo que o Senhor me deu, eu mantenho a minha vida firme. Eu não quero ser uma árvore que não dá fruto. Eu não quero ser uma árvore que está na videira, é um galho que está na videira que não produz nada. Eu não quero ser uma pessoa que era melhor ter um cone no lugar de mim. Eu não quero ser uma pessoa inútil. Eu não quero ser uma pessoa longe do Senhor. Eu não quero ser uma lâmpada apagada. Eu não quero ser um sal que não tem sabor. Eu quero fazer a diferença aonde eu estiver e não por mim. Mas porque eu queria que todo mundo entendesse, queria que todo mundo compreendesse, queria que todo mundo vivesse o que eu vivo e o que o Senhor me proporcionou. Porque eu não quero ser uma árvore que não dá fruto. Eu quero pegar a minha cruz, colocar nas costas, me negar. Me negar. Eu estou cansado, é sexta-feira, eu falei para vocês, sexta-feira é um dia plausível de estar cansado. Trabalhou a semana inteira, é normal. Mas eu não me importo com o cansaço. Eu não me importo com estar exausto, eu não me importo de estar com a cabeça cheia, eu não me importo de ter problema, eu não me importo de nada. A única coisa que eu quero é seguir o meu Senhor. A única coisa que eu quero é olhar para Ele e falar assim: Senhor, obrigado. O Senhor tem misericórdia de mim todo dia. O Senhor está me guiando no melhor caminho. O Senhor está me colocando, Pai, em toda a verdade, para que eu não sofra, para que esse mundo não me inunde, para que eu não precise nadar contra a maré, mas para que eu continue seguindo o Senhor. Os passarinhos, quando eles estão voando no céu, vocês já viram como é? Eles ficam num formato de V, assim, ó. O mais forte sempre vai na frente. Você sabe por quê? Deus, ele não faz nada errado. Nada. É uma perfeição que é impressionante. O mais forte vai na frente, Renato, para ele cortar o ar para aqueles que são mais fracos, para aqueles que não têm uma desenvoltura tão boa de voo, continue atrás dele. Sabia disso? E eles conseguem alcançar, eles cruzam quilômetros e quilômetros voando assim, ó. Eu quero ser um passarinho que está atrás do Senhor Jesus. Eu quero voar atrás dele. Eu quero seguir ele. Você sabe por quê? Porque ele sabe o caminho que eu tenho que ir. Ele sabe qual é o passo que eu tenho que dar. Ele sabe qual é o meu próximo movimento. E o movimento certo. Eu não quero perder tempo andando em caminho que eu não conheço. Eu quero seguir o meu Jesus. Eu quero tomar a minha cruz. Esquecer desse mundo. E me concentrar somente em Jesus Cristo. Amém? Irmãos, meu tempo já foi embora, mas eu espero que o Senhor Jesus tenha falado com você. A gente vai começar a oração, antes da gente se colocar de pé, a gente vai terminar com a internet, a gente vai fazer oração, a gente vai se colocar de pé, e
Eu quero que você não perca nem um minuto. Eu quero que você olhe para o Senhor Jesus e fale: Senhor, eu tenho algum peso que eu preciso tirar das minhas costas? Eu tenho alguma coisa que eu preciso liberar para o Senhor? Eu tenho alguma coisa que está me atrapalhando, que está me segurando? Irmão, isso não é motivo de vergonha para ninguém. Às vezes tem coisa na vida da gente que a gente ainda não entendeu, que numa palavra dessa, transforma. Depois o Mateus vai me avisar se tem alguma oração, alguma coisa. Você me traz aqui? Não? Tranquilo? Então beleza. E eu vou te fazer um convite depois que a gente terminar com a internet aqui. Se o pastor permitir, lógico. Se você precisar de uma oração, se você precisar de uma ajuda, que às vezes eu não sei como fazer e preciso da ajuda de alguém, os obreiros vão estar aqui na frente para orar para você. E irmão, entenda, a gente não está aqui para saber do problema de ninguém, né? A gente está aqui para ser só uma ferramenta na mão do Senhor. Para a gente ser uma ferramenta para, às vezes, você olhar e falar assim: eu estou com um problema. Não queria nem contar o meu problema, mas queria que me ajudasse em oração. Eu senti isso no meu coração agora, então eu creio que Deus tem alguma obra para fazer, alguma coisa para fazer. Então eu vou falar para você: não perca tempo. Não perca tempo. Se algo te atrapalha, assim que a gente encerrar aqui, o Mateus vai tirar o pedestal, os meninos vão se posicionar aqui e vão fazer uma oração por você. Moisés, mas não tem nada, meu coração está limpo. Amém. Ore a Deus, busque mais a comunhão do Senhor. Perfeitinho. Mas se algo te incomoda, se algo não está legal para você, esse é seu momento. Amém? Vamos se colocar de pé? Vamos fazer oração com os nossos irmãos da internet? Vamos pedir para o Senhor Jesus abençoar a vida deles e depois a gente vai continuar a oração em nome do Senhor Jesus. Amém? Senhor Deus, Pai eterno, agradecemos o Senhor, meu Deus, por essa palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações, Pai. Não queremos, meu Deus, que nada nos impeça, Pai, de estar na Sua presença. Não queremos que os pesos desse mundo, meu Deus, nos atrapalhem de seguir o Senhor. Meu Pai, queremos que o nosso caminhar com o Senhor seja leve, que a Sua palavra nos guie em toda a verdade e que o Senhor seja o líder da nossa caminhada até estarmos no céu com o Senhor. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida e que a graça e a paz de Deus esteja sobre toda a sua casa e sua família, em nome de Jesus.